denunciado isso há muitos anos, mas as pessoas não se importam. Por que não se importam? Porque a superficialidade é conveniente. Ser um cristão superficial é conveniente. Um cristão superficial não sente peso de responsabilidade. Um cristão superficial, ele não tem engajamento, ele não tem comprometimento, a não ser com o que ele quer, com o que ele gosta, com as suas preferências. O cristão superficial, ele cai na ilusão de achar que ele consegue enlatar Deus e colocar Deus na medida dele. E ainda com a sensação de que Deus o ama e que Deus o aceita e que Deus valoriza o que ele está fazendo. Sendo que a Bíblia é tão clara, irmãos, que nós podemos fazer muitas coisas para Deus e essas coisas podem se tornar pó. Melhor, madeira, palha e feno. Porque o que a Bíblia diz em 1 Coríntios é que todas as nossas obras passarão pelo fogo da justiça de Deus. E tudo aquilo que for madeira, palha e feno vai se tornar cinzas. Por isso o nosso serviço a Deus, ele precisa ser acompanhado de devoção, isto é, de oração, de comunhão com Deus. Você pode até um dia ser uma pessoa relaxada na sua vida espiritual, mas se você der uma brecha para o Espírito Santo, ele vai ganhar o seu coração e vai te mostrar que você precisa de levar a vida cristã mais a sério para você executar algum serviço para a glória de Deus. E que todo serviço a Deus tem que ser resultado do seu serviço, da sua obra na nossa vida. Sem o trabalho de Deus na nossa vida, nós podemos fazer muito daquilo que a Bíblia condena, edificar a casa na areia, nossa obra se tornar madeira, palha e feno, como muitos daqueles que Paulo condenou na carta a Timóteo, onde diz que as pessoas se acercarão de homens segundo as suas próprias cobiças para poder satisfazer os seus desejos. Enquanto a exortação firme da Bíblia procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado em que sentido? Alguém que sabe manejar bem a palavra. Manejar bem a palavra não é ter uma capacidade teológica, intelectual. Manejar bem a palavra é alguém que é trabalhado pela palavra. Alguém que tem comunhão com Deus. Então, meus irmãos e irmãs, fujam da superficialidade. A superficialidade cria cristãos sem foco. Como diz Paulo, lá no capítulo 4 da Epístola aos Efésios, pessoas que são vulneráveis, isto é, eles são levados por toda sorte de ventos e doutrinas que conduzem ao erro. Então, muitas pessoas, elas são vulneráveis. Por quê? Porque não tem profundidade. Então, meus irmãos, é importante fazer todas estas ressalvas para que nós leiamos essa carta. E eu quero exatamente fazer isso, ler com vocês essa carta. E digo para vocês, apesar dos seus 6 capítulos, ler esta epístola requer muitos e muitos anos. Por mais que vocês pensem que eu estou sendo irônico, não estou. Porque é impossível você ler esta epístola sem fazer reflexões. A epístola aos Efésios, ela por si só, ela nos leva a reflexões. À medida que você vai lendo essa epístola, inevitavelmente, sua mente vai vaguear, a fazer perguntas, a exigir que você, naquele ponto, tem uma explicação sólida, porque você não pode ler sobre o mistério da vontade de Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Como é que você vai entender essa frase? Essa frase não é para ser lida, ela é para ser contemplada, estudada, examinada, perscrutada. Como que você lê essa carta aqui no capítulo 1, quando Paulo diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo. Como que você lê esse texto e já segue para o próximo? É impossível. Se você fizer isso, você está lendo tudo, menos a palavra de Deus. Essa carta é diferente de qualquer outra carta escrita, com exceção, como já disse, de Colossenses. O grau de profundidade dessa carta é tão contundente,
que às vezes esmaga a nossa ignorância, ou expõe a nossa ignorância, esmaga a nossa pretensão de achar que com os nossos olhos e conhecimentos naturais nós temos capacidade de desvendar a palavra de Deus.